Boa tarde. Hoje falo de um assunto real, mas por vezes complexo de ser tocado. Nós, educadores, estamos sempre tentados, mas também sempre fugindo da atitude de rotular, marcar o aluno por determinada característica e julgar as suas ações por causa dela. Que dirá então do caso de um estudante com dificuldade na aprendizagem? Li o que falou o psicólogo executivo Flávio Gonzalez quando comentou ter achado providencial o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos entender aqui, primeiro, que estigma como um sinal que identifica alguém por alguma coisa. No caso da doença mental, o sinal é geralmente depreciativo e tende a diminuir a pessoa estigmatizada, desacreditando-a, negando e desqualificando a sua identidade, porque ela apresenta um suposto desvio que contraria os padrões sociais. Por que não pode ser só diferente e não depreciativo? O próprio Flávio Gonzalez faz até um paralelo entre o que acontece com quem desenvolve doença mental e quem tem deficiência intelectual, tão comum em nossas salas de aula. Ao longo dos tempos, a deficiência intelectual vem marcando as pessoas para a segregação, retirando-as da convivência com a comunidade em geral. Isso deixou marcas profundas no imaginário coletivo e está ainda hoje na raiz do capacitismo estrutural que inferioriza e inviabiliza as pessoas e impede a sua plena inclusão na sociedade. Embora haja uma clara diferença entre deficiência e doença, ou seja, a deficiência intelectual não é uma doença mental e vice-versa, apesar de até mesmo muitos profissionais confundirem essas condições, a sociedade sempre se referiu a este público, na verdade muito diverso, como incapaz, inferior ou até inútil. Prova disso é que muitas expressões utilizadas como ofensa no cotidiano são justamente termos que em algum momento se referiam às pessoas com essas condições. Ressaltando que, sejam pessoas com deficiência intelectual ou doença mental, o estigma nasce de crenças ultrapassadas pelas práticas testemunhadas e nada há que justifique a manutenção desses rótulos sociais que nos impedem de ver as pessoas como elas são, cada uma contribuindo conforme a sua individualidade, cada uma desempenhando o papel que é capaz, ocupando o seu lugar na sociedade. Aceitando e descobrindo a função de cada um, a sociedade perde um indivíduo inválido e ganha um cidadão. É necessário que a educação leve os jovens da nossa sociedade a refletir sobre o assunto das doenças mentais ou dificuldades intelectuais, no sentido de tratar, prevenir e reconhecer a diversidade humana como um fato que pode contribuir na sociedade e não excluir aquele ser humano. As discussões nos centros acadêmicos são uma forma de garantir o acesso à informação para ampliar o entendimento e os apoios, tanto para quem tem a deficiência intelectual, quanto aos que vivem as doenças mentais em suas vidas. A intenção da educação deve ser banir do imaginário social esses estigmas que em nada contribuem na sociedade e não os evidenciar ainda mais nos seus grupos. Num processo constante de evolução de uma civilização, a participação de cada um é importante, mas a sua educador é imprescindível. Até o nosso próximo encontro.